Oi, eu sou a Magna e hoje eu trouxe algumas dicas sobre cuidados com orquídeas, atendendo a um pedido de uma querida amiga. Então, eu trouxe aqui a minha orquídea, ela está sem flores e eu vou falar para vocês o que eu pesquisei. Vou aplicar essas dicas aqui na minha orquídea, o que faz sentido para essa espécie. E nós vamos acompanhando o que deu certo, o que não deu certo. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos saber da orquídea é qual é a espécie dela. Assim, nós podemos adequar os cuidados à espécie da orquídea. Essa minha espécie é a espécie orquídea borboleta. Então, há uma série de cuidados próprios para esse tipo de espécie. Geralmente, as orquídeas, elas precisam estar plantadas em potes de barro ou de cerâmica. O pote de plástico não é adequado porque retém umidade e essa umidade retida pode fazer apodrecer as raízes, prejudicando o desenvolvimento dela ou até matando a planta. Então, eu já sei que uma das primeiras providências é comprar um pote, um vaso adequado para ela. Outra coisa que nós precisamos observar, essa orquídea, ela está precisando ser trocada de vaso. Veja que ela tá com as raizinhas saindo para fora já. Então, a orquídea, pra gente saber se o vaso dela tá adequado, ela tem que estar a 2 dedos abaixo da borda do vaso. Outra coisa muito importante para a orquídea são as regas, a gente saber quantificar as regas. Então, a orquídea, geralmente ela precisa de 2 regas na época do calor e 1 rega na época do frio. Porém, o mais adequado é que a gente coloque o nosso dedo no substrato da orquídea, na terrinha da orquídea e verifique como que está essa umidade, porque essas regas podem variar de acordo com a espécie da orquídea. Um indicador também para a gente saber, quando a orquídea ela começa a ficar com folha muito amarelada, ela pode estar sendo regada demais. No caso da minha orquídea aqui, eu sei que eu posso estar regando ela demais, como também sei que esse vaso precisa ser trocado, ela precisa estar num vaso maior. Outra questão importante é a luminosidade que essa orquídea recebe. A orquídea, ela precisa receber uma luminosidade dosada, ou seja, tem espécies que são as espécies que são para fora de casa, que elas recebem uma luminosidade, um sol a mais e tá tudo certo. Para as orquídeas dentro de casa, a gente precisa encontrar o local adequado que ajuda ela a se desenvolver melhor. Então, a orquídea ela pode ficar próxima à janela, mas não podemos deixar uma ventilação muito forte, porque a orquídea ela é uma planta sensível. Então, ela tem que estar com a luminosidade adequada, ou seja, nem muita luz, nem pouca luz, e uma ventilação adequada também. Um ponto importante também sobre o vaso, quando a gente vai fazer a troca, que eu li, é que a gente precisa colocar cascalho aqui no fundinho para ajudar a não deixar a água acumular nas raízes. Outra coisa também, algumas pessoas costumam molhar as folhas da orquídea e isso pode ser perigoso porque pode juntar pragas na orquídea. Então, as folhas e as flores não devem ser molhadas e a molhar apenas aqui dentro do vasinho, de acordo com a necessidade de rega, né? E o que eu achei também muito legal é que assim, quando a gente vai fazer a troca da orquídea, a gente vai podar a orquídea, é muito importante que a gente esterilize o material que a gente vai usar, que seja uma faca, que seja uma tesoura. Se você tem mais orquídeas em casa, esse cuidado é muito importante, porque se uma orquídea tiver com praga e a gente não higienizar o material usado para fazer as podas, uma praga pode passar para outra orquídea que não tinha problema nenhum. Outro ponto importante também, se por um acaso a orquídea tiver com pragas, é preciso verificar qual o produto que a gente passa para eliminar essas pragas, porque se deixar muito tempo pode matar a orquídea também. Então, vocês vão acompanhar os cuidados que eu vou ter com esta orquídea e eu vou postando tudo que eu vou fazendo, né? Primeiro eu vou comprar o vaso de barro, eu vou comprar o substrato, que é essa terrinha trabalhada, né? Que precisa de muitas folhas, de muitos pauzinhos, muitas madeirinhas. Então, eu vou comprar esse substrato
Existe o substrato para o desenvolvimento da orquídea e também existe um substrato específico para fazer a orquídea florir. Por enquanto, eu vou comprar o que ela precisa de mais urgente, que é um substrato para que eu possa replantá-la com todo cuidado. E daí, então, eu vou mostrando para vocês como está sendo o desenvolvimento da nossa orquídea linda, dessa minha espécie borboleta. Vou deixar algumas dicas para vocês, dicas gerais, de onde você pode começar a pesquisar para cuidar da tua orquídea em casa e para que ela fique cada vez mais linda.